o combate à sonegação de impostos. Cerca de 350 milhões de reais foram recuperados este ano pelo Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos, o CIRA. Ou seja, é dinheiro da corrupção que retornou para os cofres públicos. E para falar sobre esse e outros assuntos, está aqui no Jornal do Meio-Dia o Procurador-Geral de Justiça de Mato Grosso, José Antônio Borges Pereira. Boa tarde, procurador. Seja muito bem-vindo ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Lúcio. Uma satisfação voltar aqui na Gazeta no final do ano. Procurador, como o Lúcio já disse, neste ano foram 350 milhões de reais recuperados. Numa perspectiva mais ampla do tempo, de 2015 para cá, o total de valores que retornaram aos cofres públicos soma 2 bilhões e 600 milhões. E aí a pergunta fica, quais foram os principais alvos de investigação? Quem são os principais sonegadores de impostos, alvos do CIRA e do Ministério Público? Bem, o CIRA ele é focado nos grandes sonegadores, não fica com as questões pequenas. É bom ressaltar que o CIRA é uma comissão institucional, quer dizer, não é só o Ministério Público. Sim, faz parte. Inclusive, nós inauguramos essa semana uma delegacia fazendária lá dentro do Ministério Público para ter essa maior integração. Então, ali, o foco são os grandes sonegadores que tem. Por exemplo, para o ano que vem já está aprovisionado uma previsão de recuperação desses sonegadores de 450 milhões. Então, esse é o foco, os grandes sonegadores, e aí vai de todas as áreas do mercado que você possa pensar. Certo. Procurador, e tem muita coisa aí nessa recuperação de ativos que acaba sendo baseada lá em delações premiadas. E uma coisa que sempre se questiona é o seguinte, olha, teve uma roubalheira danada, mas acabaram devolvendo bem menos do que foi roubado. Tem que mudar alguma coisa nessa legislação aí? Bem, quanto à delação, veja bem, a questão é contábil financeira. É claro que pode ter sonegações e ter delação premiada, mas especificamente são sonegações de impostos que passam pela Receita Estadual, vão para a delegacia e Ministério Público. Essa integração evita também que nesse caminho existam influências de poder político ou econômico ou corrupção para manter a sonegação do imposto. Por isso que é a vantagem de ter o CIRA, que houve um avanço em 2019, ele se reforçou igual o GAECO, porque ele deixou de ser um mero decreto do governador que ele poderia revogar a qualquer momento, que isso é de 2015, e agora passou a ser uma lei estadual. Ou seja, para o CIRA retroagir ou voltar atrás, só com a revogação da lei. E, naturalmente, que a população e a Assembleia Legislativa teria uma grande discussão para isso acontecer. Então, o CIRA é um GAECO específico na área de sonegação de impostos. Procurador, mudando um pouco de assunto, indo para aquela questão toda que envolveu o afastamento, o retorno do prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, o senhor, como Procurador-Geral de Justiça, recorreu da decisão que acabou reintegrando o prefeito ao cargo, e aí ele acabou criticando muito o Ministério Público pela sua atuação, dizendo que o Ministério Público havia levado o judiciário a erro, que ele mesmo era inocente. Só que ontem, uma decisão da turma das câmaras criminais reunidas, do TJ, acabou bloqueando o valor de 16 milhões de reais dele, da primeira-dama, de outras 3 pessoas, mostrando que aparentemente houve sim um dano ao erário. E aí, qual a próxima atitude do Ministério Público em relação a isso? Porque ele criticou duramente uma instituição que é independente e que quer fazer o cumprimento da lei, que seja cumprida. Bem, o prefeito está no seu direito de se esclarecer a população que votou nele. Sim. E, naturalmente, com seus argumentos jurídicos. Então, eu prefiro falar no processo sobre isso. Sim. Agora, quanto ao processo, nós já fizemos uma denúncia que o tribunal deve receber no próximo ano, mas como uma medida cautelar que já dá à luz que os fatos são concretos e que caracterizam um crime, a cautelar já manteve isso ontem pelo tribunal. Ou seja, na verdade é muito fácil essa questão no aspecto jurídico, porque o prefeito, infelizmente, estava descumprindo ordem judicial que vinha da época do meu saudoso colega de turma, 28 anos atrás, que é o Célio Fúrio, que era do patrimônio, que já tinha isso estabilizado através de sentença judicial. Além disso, tinha decisão do Tribunal de Contas. Então, na verdade, o prefeito estava desobedecendo ordem judicial, que é crime de responsabilidade do prefeito, e ordem do Tribunal de Contas, decisão. Por isso, dessa denúncia. Então, essa é a fundamentação, e com os números que tem, e o desvio dessas funções
desobedecendo ordem judicial do Tribunal de Contas. Esse é o fundamento da denúncia. E uma outra questão, procurador, para que fique assim bem claro, né, para todo mundo, os aliados do prefeito chegaram a falar, olha, essa história de contratação temporária não é só a Prefeitura de Cuiabá que faz, outras prefeituras fazem, o governo do estado também faz a mesma coisa. Mas parece que o foco dessa denúncia é algo muito mais grave, né? Essas contratações aí, elas tinham objetivo político, inclusive compra de apoio político. Vai atingir também vereadores, ex-vereadores ou não? Bem, nós estamos ainda colhendo dados dessa medida cautelar que ainda estão sendo processados, que depois vão ser anexados a essa denúncia criminal. Mas as contratações temporárias, elas existem mesmo, é fato. Mas eu volto a dizer, nesse caso específico da saúde, dos limites que se tinham, né, já havia determinação judicial da forma que deveria ocorrer e a diminuição dessas contratações temporárias. Infelizmente, isso não foi feito e teve sim aí uma conotação política que infelizmente também acabou envolvendo a pessoa da mulher do prefeito. Certo. E o senhor acredita que o Ministério Público, com base nesse novo pedido que o senhor mencionou aqui, para o ano que vem, é possível que haja um novo afastamento? Ou essa história... Porque o prefeito foi afastado, retornou. Ou o senhor acredita que vai haver, sim, daqui para frente, outras decisões diante desse bloqueio dos 16 milhões, diante daquela lista, até que o Lúcio mencionou, de vereadores que estavam envolvidos em contratações temporárias ilegais? Bem, a decisão do tribunal foi cautelar do desembargador Luiz, que era exatamente para a gente colher essas provas e conseguir trazer isso. Nós conseguimos isso com sucesso. A decisão do desembargador Luiz, que revogou o afastamento do prefeito, foi exatamente com base nas cautelares. E ele me convenceu nos seus argumentos. Por esses motivos, nesse momento, o prefeito não terá nenhum pedido da minha parte de afastamento, já que era objetivo cautelar. O que se busca agora é que o tribunal receba a denúncia criminal e, claro, com o devido processo legal, o prefeito vai responder e terá todo o seu direito de defesa. Procurador, uma outra questão aí que também é polêmica, em relação ao recolhimento previdenciário dos poderes e das instituições. No caso aí dos poderes e das instituições, 28%. Vai aumentar o orçamento dos poderes e instituições ou o governo vai bancar isso? Não, nós temos já um orçamento que foi aprovado ontem e nós temos aí essa base de 28%. Nós estamos saindo de 14% num pulo só para 18%. O Tribunal de Justiça já estava em 22%, então aumenta mais. E já a Defensoria Pública não tinha valor nenhum patronal porque é uma instituição muito jovem. No momento, nós se bancamos com o nosso orçamento. Caso haja alguma necessidade, poderemos pedir, mas nesse momento o nosso orçamento está enxuto e possível bancar esses 28%. Certo. Procurador, muito obrigada pela sua presença aqui no Jornal do Meio-Dia, pelas informações prestadas e uma boa tarde. Eu agradeço e aproveito para desejar um Feliz Natal e próspero Ano Novo para todos nós, vacinados, para efetivamente acabarmos com essa pandemia no nosso país. Boa tarde. Boa tarde.